Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a lei número 9434 de 4 de fevereiro de 1997. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Lei 9434 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou post-mortem para fins de transplante e tratamento é permitida na forma desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. Artigo 2º. A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, ou por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Capítulo 2. Da disposição post-mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante. Artigo 3º. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 1º. Os prontuários médicos contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os artigos 2º, parágrafo único, artigo 4º e seus parágrafos, artigos 5º, 7º, 9º, parágrafo 2º, 4º, 6º e 8º e 10º, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no artigo 2º por um período mínimo de 5 anos. Parágrafo 2º. As instituições referidas no artigo 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no auto da comprovação e atestação da morte encefálica. Artigo 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Parágrafo único, vetado. Parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º revogados. Artigo 5º. A remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. Artigo 6º. É vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. Artigo 7º. Parágrafo único. Artigo 7º. Vetado. Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica
somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação, excitada em relatório de necropsia. Artigo 8º. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado. Se verificada a hipótese do parágrafo único do artigo 7º, e em qualquer caso, condignamente recomposto para ser entregue, em seguida, aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para o sepultamento. Capítulo 3. Da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano vivo para fins de transplante ou tratamento. Artigo 9º. É permitido à pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Parágrafos 1º e 2º vetados. Parágrafo 3º. Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Parágrafo 4º. O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. Parágrafo 5º. A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização. Parágrafo 6º. O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial, e o ato não oferecer risco para a sua saúde. Parágrafo 7º. É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes do seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto. Parágrafo 8º. O autotransplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 9º-A. É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais e no momento da realização do parto. Capítulo 4. Das disposições complementares. Artigo 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre excepcionalidade e os riscos do procedimento. Parágrafo 1º. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Parágrafo 2º. A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo à indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte. Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata esse artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social, de anúncio que configure. Inciso 1. Publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos relativa a essas atividades. A linha B. Apelo público no sentimento da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa determinada e identificada, ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único. A linha C.
apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em benefício de particulares. Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei e de estímulo à doação de órgãos. Artigo 12. Vetado. Artigo 13. É obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos de unidade federada onde ocorrer o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. Parágrafo único. Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, hipóteses em que serão ressarcidos na forma da lei. Capítulo 5 das sanções penais e administrativas. Seção 1 dos crimes. Artigo 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as disposições desta lei. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido. Inciso 1. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2. Perigo de vida. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4. Aceleração de parto. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido. Inciso 1. Incapacidade para o trabalho, enfermidade incurável. Inciso 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso 4. Deformidade permanente. Inciso 5. Aborto. Pena: reclusão de 4 a 12 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Parágrafo 4º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte. Pena: reclusão de 8 a 20 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Artigo 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem com a transação. Artigo 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena: reclusão de 1 a 6 anos e multa, 150 a 300 dias multa. Artigo 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa. Artigo 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei e seu parágrafo único. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11. Pena: de 100 a 200 dias multa. Seção 2. Das sanções administrativas. Artigo 21. No caso dos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas autoridades competentes. Parágrafo 1º. Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. Parágrafo 2º. Se a instituição é particular,
É proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de 5 anos. Artigo 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios de transplantes realizados, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no artigo 3º, parágrafo 2º, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, estão sujeitas a multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena no estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações previstas no artigo 13 desta lei, ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo único. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. Artigo 23. Sujeita-se às penas do artigo 59 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no artigo 11. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 24. Vetado. Artigo 25. Revoga-se as disposições em contrário, particularmente a Lei nº 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto nº 879, de 22 de julho de 1993. Brasília, 4 de fevereiro de 1997. Galera, é isso aí, mais uma meta cumprida, mais uma lei lida. Galera, se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E hoje a nossa meta foi a Lei 9.434, que trata da remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixe aí embaixo uma crítica, sugestão. E não se esqueça de acessar as nossas redes sociais como Spotify, Instagram, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!